O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento as primeiras ações penais dos atos golpistas do 8 de janeiro. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento as 6 primeiras ações penais dos réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Agora, cabe à presidente da Corte, ministra Rosa Weber, marcar a data para análise dos casos no plenário. No julgamento, os ministros decidirão se condenam ou absolvem os réus. Nunes Marques é o revisor das ações do 8 de janeiro na Corte. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. Ao revisor, cabe analisar as ações, conformando, completando ou retificando o relatório dos casos. As ações referem-se aos acusados pelos crimes mais graves relacionados aos ataques. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. Até agora, o Supremo tem 1.395 réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Deste grupo, os casos de 250 denunciados pelos crimes mais graves devem ser julgados até o final do ano. Nesta semana, Moraes autorizou que a Procuradoria-Geral da República negocie um acordo de não persecução penal com parte dos réus que respondem por participação nos ataques às sedes dos 3 poderes. Esse tipo de acordo permite que o réu não vá a julgamento, além de não ser punido com prisão por eventuais crimes. A Câmara Municipal de Porto Alegre revogou o projeto de lei que comemorava em 8 de janeiro o Dia do Patriota. Após a repercussão negativa, a Câmara Municipal de Porto Alegre revogou o Dia Municipal do Patriota, a ser comemorado em 8 de janeiro, data do ataque golpista à sede dos 3 poderes por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Quase simultaneamente, o ministro Luiz Fux suspendeu a lei em decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. A aprovação de 8 de janeiro como Dia do Patriota teve repercussão nacional, com manifestações de repúdio de figuras como o ministro da Justiça, Flávio Dino, que considerou a lei uma afronta ao regime democrático. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no STF para que a lei fosse declarada inconstitucional. Fux afirmou em decisão que o dia 8 de janeiro não merece data comemorativa, mas antes repúdio constante, para que atitudes deste já ex não se repitam. A lei tinha sido proposta em 15 de março pelo então vereador Alexandre Bobadra, do PL, e promulgada pelo presidente da Câmara em 10 de julho. Bobadra perdeu o mandato em 15 de agosto, ao ser cassado pela Justiça Eleitoral por uso abusivo do fundo eleitoral em benefício próprio. O alto escalão das Forças Armadas considera a possibilidade de expulsar o tenente-coronel Mauro Cid do Exército Brasileiro. De forma reservada, eles admitem que os fatos investigados são incompatíveis com a conduta esperada de um militar. A confissão de culpa na investigação sobre a adulteração de dados de vacinação e emissão de documentos falsos poderia justificar, por exemplo, a abertura de um processo de expulsão. Caso o processo ocorra e Mauro Cid seja expulso, ele passa a ser considerado morto fictício para a corporação e a família irá receber uma pensão vitalícia. Mauro Cid está preso desde maio por causa do inquérito que apura a adulteração dos dados de vacinação e acumula outras investigações, como o escândalo das joias, os atos golpistas e o envolvimento do hacker Walter Delgatti com Jair Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens já prestou 10 depoimentos este ano. Até entrar na ajudância de ordens de Jair Bolsonaro, a carreira de Mauro Cid era considerada exemplar pelos militares. Ele tem 44 anos, é tenente-coronel e filho de Mauro César Lorena Cid, general da reserva que foi colega de Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no sul fluminense. Mauro Cid concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras em 2000.
Ele também foi instrutor na AMAN e fez os principais cursos da carreira militar, como a Escola de Comando Estado-Maior, tendo sempre ficado entre os melhores da turma. A Polícia Federal intimou a deputada Carla Zambelli a depor no inquérito que investiga as informações concedidas pelo hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti. Segundo informações, o depoimento deve acontecer na semana do dia 12 de setembro. A Polícia Federal intimou a deputada federal Carla Zambelli para depor no inquérito que apura informações prestadas por Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. A defesa de Zambelli confirmou a informação e disse que o depoimento deve ocorrer na semana do dia 12 de setembro. A deputada é investigada por supostamente contratar o hacker para acessar o sistema do Conselho Nacional de Justiça, para incluir um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos de 8 de janeiro, Delgatti afirmou que Zambelli prometeu a ele um emprego na campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. O hacker também afirmou ter recebido um total de R$40 mil de Zambelli. De acordo com o advogado dele, os pagamentos tinham o objetivo de custear a invasão do CNJ. A deputada foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no dia 2 de agosto. Carla Zambelli nega que tenha contratado Delgatti para irregularidades e diz que ele foi pago para trabalhar no site dela. E o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se tornou réu por exportação ilegal de madeira. Além de Salles, o ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e outros servidores também serão julgados pela Justiça Federal do Pará após a denúncia do Ministério Público Federal. O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, se tornou réu nesta segunda-feira em caso que investigue exportação ilegal de madeira. A denúncia contra ele foi feita pelo Ministério Público Federal e aceita pela 4ª Vara Federal Criminal do Pará. O ex-presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, Eduardo Bin, e outros servidores do Instituto também são investigados no caso. Além de Salles e Bin, outras 20 pessoas foram denunciadas por crimes relacionados à corrupção passiva, crimes contra a flora, promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa. Segundo a denúncia, servidores do IBAMA nomeados por Salles emitiriam certidões e ofícios em desacordo com as orientações técnicas da instituição para liberar madeira de origem brasileira apreendida nos Estados Unidos. Salles, por sua vez, teria proporcionado condições favoráveis para a representação de interesses privados em detrimento do interesse público, pela nomeação de servidores, que não possuíam capacidade técnica para ocupar cargos estratégicos do IBAMA relacionados à fiscalização. A Justiça do Pará destaca que Salles não deve ter foro privilegiado no caso, porque, mesmo que ele hoje seja deputado federal, o processo não tem relação com o exercício do mandato. Assim, o processo não seguirá para a instância superior da Justiça. O Ministério dos Transportes publicou portaria que permite uma repactuação das concessões de rodovias federais e abre caminho para investimentos estimados em 40 bilhões de reais até 2026. Na avaliação do Ministério, 15 das 22 concessionárias podem aderir à iniciativa. A ideia é incluir novas obrigações contratuais com obras de grande porte, como duplicação de pistas e construção de terceiras faixas. Em troca, haveria perdão a descumprimentos de cronograma e possível extensão dos contratos. A portaria tem validade até 31 de dezembro. Nos contratos repactuados, serão proibidas a distribuição de dividendos aos acionistas e a transferência de controle acionário das concessões no período mínimo de 3 anos, em que vão se concentrar as novas obras. Para que ocorra a repactuação, é preciso ficar comprovada a existência de financiamento ou de aporte prévio dos acionistas, como garantia de que não faltará dinheiro para a execução das obras. Na semana passada, ao exemplificar quais concessões podem aderir à iniciativa, o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, citou a Via Brasil,
que administra a BR-163 entre Sinop, no Mato Grosso, e Itaituba, no Pará. O tráfego de caminhões na rodovia, devido à safra recorde de grãos, está 40% acima do fluxo projetado pelo próprio governo em 2019. Por isso, a ideia é negociar uma terceira faixa a ser construída ao longo de toda a extensão da estrada concedida. E depois do intervalo, acompanhe. Prazo para o governo entregar orçamento de 2024 termina nesta semana. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, afirma que é preciso ter a arte de ceder e não de conquistar para que a reforma tributária seja concluída no Congresso Nacional. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.